bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura e desta vez nós iremos conhecer algumas características do gênero textual anúncio publicitário. A todo instante nos deparamos com uma infinidade de propagandas, seja em outdoor, seja em panfletos, espalhados pelas ruas ou por meio da mídia. Elas fazem parte dos chamados gêneros textuais, como vocês já viram alguns, então o anúncio também faz parte do gênero textual, pois participam de uma situação sociocomunicativa entre as pessoas. O anúncio publicitário é um desses gêneros. Ele normalmente é criado em uma linguagem verbal ou em uma linguagem não verbal e tem como principal objetivo a persuasão do leitor a consumir um produto e às vezes aderir a uma ideia. O anúncio publicitário ou simplesmente a publicidade é veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, como eu já falei, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô e etc. A principal característica desse tipo de texto é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Os publicitários utilizam diversas ferramentas discursivas, como, por exemplo, o uso de imagens, de linguagem simples, humor, entre outros. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos, repletos de verbos no imperativo. O modo verbal que oferece ordem. Olha um exemplo aqui dos verbos: compre, veja, analise. Podem ser textos verbais, palavras e não verbais, como eu já falei para vocês. Uso de imagens. E ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pelo rádio. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de imagem, duas propagandas aqui, a propaganda 1 e propaganda 2, que vocês já conhecem, né, a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Então, são imagens que são utilizadas para combater determinado tipo de doença, convencer o leitor a determinado assunto. A campanha Outubro Rosa, ela é internacional e ela acontece desde 1990. O lenço rosa, desde o início do movimento, é utilizado como símbolo. O Novembro Azul também é um movimento internacional, existe desde 2003 e utiliza o bigode e a cor azul como símbolo desde o seu surgimento. Portanto, a escolha de cores, tipo de letra, distribuição dos elementos na página são características e elementos semióticos que geram efeitos de sentido e cumprem a função de expressar uma determinada intencionalidade do autor do texto. O texto é um conjunto de elementos que são selecionados com a finalidade de persuadir o leitor. Portanto, é necessário que o leitor esteja atento para percebê-los. Olha, as cores, as imagens, os tipos de fontes diversificadas, a linguagem verbal e não verbal, todos são recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários. Vamos aqui
para a gente diferenciar o anúncio publicitário, publicidade versus a propaganda que nós já falamos nas aulas anteriores. Vamos conhecer um pouquinho da diferença. Olha, o termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias, porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, se distinguem. Enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto ou serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina, como eu falei para vocês na aula sobre propaganda. Visto o caráter persuasivo, tanto da propaganda quanto da publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o interlocutor. Para tanto, ela faz uso, como eu já falei para vocês, de imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Sua veiculação, em ambos os casos, pode se dar por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Deu para vocês compreenderem um pouquinho da diferença entre a propaganda e o anúncio publicitário?